Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Você já parou para pensar que o desenrolar de uma ação ou as sequências de fatos de um determinado evento estão diretamente associados à maneira como iniciaram? E além disso, que eles impactam diretamente no desfecho final? Sim ou não? Vou exemplificar para ficar mais fácil. Pensa comigo sobre o nosso corpo, o nosso organismo. As funções metabólicas que acontecem nas células, as trocas de substâncias e nutrientes, os padrões de movimentação das nossas estruturas musculares, das nossas estruturas ósseas e também dos fluidos corporais, os processos de transmissão dos impulsos nervosos, enfim, todas as atividades orgânicas que acontecem no nosso corpo, elas estão intrinsecamente relacionadas à nossa origem biológica. Como assim? Existe um DNA que controla absolutamente tudo e dita as regras do bom funcionamento, certo? Para nós termos saúde, essas funções precisam estar alinhadinhas com essas informações genéticas, precisam obedecer esses comandos originais. Agora, quando uma pessoa adoece, isso significa que existe algo de errado no seu corpo, você concorda? É indicativo de que alguma coisa saiu fora do padrão fisiológico, saiu fora dessa regra básica. É como se o nosso corpo se rebelasse contra uma instrução que estabeleceu o que é bom, que estabeleceu a maneira correta de funcionamento. Se essas alterações elas forem permanentes, elas forem crônicas, elas se perpetuarem por um longo tempo, é muito provável que o desfecho de vida dessa pessoa também vai ser influenciado negativamente por essa desconfiguração. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão e diabetes, e ela passa longos anos da vida com os níveis, com os parâmetros metabólicos todos descompensados, é muito provável, é muito previsível que em algum momento da sua vida ela vai sofrer com um infarto, ou com um AVC, ou com algum outro tipo de complicação, que é simplesmente um reflexo desses desajustes. É simplesmente um reflexo desse desenvolvimento prolongado em cima de um padrão errado, em cima de uma desconfiguração. O que eu estou tentando te explicar é o seguinte: as origens apontam para modelos de desenvolvimento e os modelos determinam os desfechos. É uma cadeia, uma sequência de eventos, todos interligadinhos, sabe? Tudo que acontece na nossa vida passa por essas três etapas: começo, meio e fim. A vida escolar tem um começo, meio e fim. A faculdade tem um começo, meio e fim. O dia tem um começo, meio e fim. Muitos dos nossos projetos têm um começo, meio e fim. A maioria das coisas são temporais, elas transicionam, elas passam, começam e terminam. A nossa existência desse lado da vida também tem um começo, meio e fim. Absolutamente tudo nessa perspectiva terrena obedece essa regra. E esses três momentos, eles são indissociáveis, eles estão amarradinhos. Um não pode estar desvinculado do outro, eles se auto-influenciam. Veja bem, se eu acordo cedinho, totalmente desanimada, reclamando do despertador, de cara fechada, emburrada, super de mau humor, com uma atitude muito negativa, é muito provável que o meu dia será muito péssimo. É muito provável que as coisas vão dar errado, que eu vou me frustrar, que eu vou perder a paciência. Enfim, certeza que eu vou acabar terminando a minha noite com um acúmulo de estresse. Isso porque o pontapé inicial, ele sempre vai determinar o final.
Ele sempre vai estar ligado, as coisas são indissociáveis, começo, meio e fim. Mas você deve estar pensando por que eu estou falando sobre isso, certo? A questão central aqui é o seguinte: quando nós pensamos sobre a nossa vida cristã, no que diz respeito ao modo como nós deveríamos nos comportar, ou a maneira como nós deveríamos fazer a leitura da realidade, ou até mesmo as opiniões que nós deveríamos emitir a respeito de diversas temáticas, a respeito de diversas situações que fazem parte do contexto da nossa vida, a forma como nós deveríamos pensar e ainda aos padrões de relacionamento que nós desenvolvemos com as pessoas. Sobre todas essas coisas, é necessário nós olharmos para Jesus, porque tudo começa nele, tudo começou nele. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Olha o que esse versículo está falando. Jesus é o primogênito da criação. Tudo foi criado nele. Ele é o principal. Ele é o modelo perfeito. Ele é o padrão. Jesus é aquele que define os padrões, que define os modelos. É aquele que é o protótipo da perfeição. Sendo assim, nós só temos um modelo demonstrado biblicamente para agirmos com coerência sobre todos os aspectos da vida. Se nós quisermos, obviamente, ter êxito, ter sucesso, ter uma vida plena, o único caminho é imitar Jesus. Paulo mesmo escreveu: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo." Nós precisamos aprender com ele, sabe? Nós precisamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Nós precisamos receber essas instruções e viver segundo elas, né? Segundo esses padrões. Agora eu quero que você faça o seguinte exercício. Pense em algum dom ou em algum talento que você admira demais e que você gostaria muito de ter. E agora lembre de uma pessoa que exerce esse talento com uma maestria excepcional. Sabe aquela pessoa que você considera a melhor nesse quesito? Pensa nela. Se alguém te oferecesse a oportunidade de simplesmente se tornar semelhante a essa pessoa, claro, em nível de qualidade do exercício dessa função, você aceitaria ou não? Por exemplo, digamos que você gosta muito de futebol e você recebe a oferta de se tornar um jogador igual ao Messi. Eu tenho certeza que você não recusaria. Porque nós sempre queremos se parecer com os modelos ideais daquilo que nós admiramos. Agora, eu também tenho certeza que nenhum de nós recusaríamos a oportunidade de ter um caráter íntegro e admirável, de termos pensamentos saudáveis, de termos uma vida equilibrada, termos paz no coração, de termos sabedoria para fazer escolhas assertivas, escolhas boas, escolhas ótimas, e também de ter muitos outros benefícios. Porém, a grande verdade é que nós recusamos tudo isso indiretamente quando nos afastamos de Jesus. Porque, como eu li ali em cima, tudo está nele. Essa qualidade de vida plena só é possível quando nós decidimos extrair diretamente da fonte os recursos para isso. Reflita comigo agora sobre o que foi revelado a João. Em Apocalipse 22:13 diz assim: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim." Diante dessa afirmação, nós podemos perceber que Jesus ele se posiciona em dois extremos, que possuem uma importância máxima. Quais extremos são esses? Ele está tanto na origem quanto no destino. Então, assim, talvez a gente pense, mas como fica preenchido esse espaço entre os dois polos? Se Jesus está na origem e no destino, no início e no fim, e esse meio, e essa coisa que está no meio, como que fica preenchido? E é aí que a gente é surpreendido pela maravilhosa forma que Deus possui de alinhar todas as coisas. Eu, pelo menos, fico muito impressionado com essas coisas. Jesus também está no meio. Ele também está no centro. Quer ver?
Ele não é somente o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, mas ele também é a palavra inteira. João 1:1, ele é o verbo. Jesus não é somente o primeiro e o último, como também é o único. João 3,16, o Filho unigênito, o Filho único. E ele também não é somente o princípio e o fim, mas também é o caminho inteiro. João 14,6, caminho, verdade e vida. Então Jesus, ele está em tudo, ele está em todos os lugares. A natureza de plenitude de Jesus, que oferece um modelo perfeito para todas as coisas, está impressa em todos os lugares, em todos os tempos e em todos os modos. Cristo não deixou nenhum espaço vazio para que nós pudéssemos nos achar no direito de criar maneiras inovadoras de viver, ou maneiras inovadoras de pensar, ou maneiras inovadoras de agir. Se você ainda não estiver convencido de que Cristo está em tudo, olha o que nosso amigo Paulo escreveu. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Não tem como negar que Jesus se faz presente em tudo. Do início ao fim, é como um som, sabe, que ecoa sem limites, ou como um vento que viaja sem barreiras. Cristo está em tudo. Há padrões revelados na Bíblia que de maneira nenhuma podemos negar. É possível ver conexões e convergências sobrenaturais do início ao fim da palavra de Deus e que possuem o poder de gerar vida plena em nós. Para tudo que é santo e é criado para revelar a glória de Deus, existe um modelo. Quer ver? Olha só, quando Noé foi instruído a construir a arca, todas as medidas e os parâmetros da arca foram determinados por Deus. Da mesma forma, quando Deus determinou que fosse construída a arca da aliança, ele também determinou todos os parâmetros, todas as medidas. Em Êxodo 25:40 diz assim: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, existia parâmetros, existia medidas certinhas para serem seguidas. O que eu entendo com tudo isso é que a firmeza de vínculo que nós temos com as nossas origens, elas sempre vão nos santificar diante de Deus. Você já percebeu o grau de inocência e pureza de um bebezinho? Por que isso acontece? Elas são puras porque elas estão próximas da origem. Se nós formos pensar em termos de tempo vivido, as crianças, os bebezinhos, sofreram pouca influência do meio externo para que pudessem ter as suas mentes e os seus corações transgredidos. Dessa forma, a sua inocência provém do fato de elas estarem mais conectadas à fonte de origem do que as construções falhas desse mundo, do que as construções falhas da nossa sociedade. O apóstolo Paulo descreveu muito bem a razão da sociedade e da nossa natureza permanecerem nesse conflito perpétuo e até mesmo em destruição. Olha o que diz em Romanos 12. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, ao invés da humanidade seguir o modelo perfeito revelado em Jesus, ela preferiu assumir os padrões desse mundo, daquilo que satisfaz a lógica da vida que se limita a essa conjuntura temporal e material. Da mesma maneira que o nosso corpo adoece, como eu falei anteriormente, quando ele se desconfigura dessa fisiologia original, as pessoas se tornaram enfermas espiritualmente e psicologicamente, e a natureza saiu fora do eixo de equilíbrio porque negaram a autoridade suprema de Deus, do Senhor Jesus, em estabelecer direcionamento e instruções para todos os passos. Mas Deus, ele nos apresenta o caminho para retornar ao estado de harmonia, que é o que Paulo escreveu, passando pela metamorfose, transformação radical dos pensamentos e de atitudes. O estado onde todas as coisas acabam adquirindo um novo significado por influência da verdade. Então é possível provar os efeitos completos da vontade do Senhor, que alinha esses três momentos: a origem, o desenvolvimento e o destino, o início, o meio e o fim. Então, quanto maior for a nossa admiração por Jesus, mais admiráveis nós mesmos seremos. Porque essa aproximação com Ele faz com que o nosso ser, formado por corpo, alma e espírito,
se conecta a essa fonte inesgotável de vida, fazendo com que tudo em nós se alinhe ao modelo de funcionamento perfeito. Então, se você quer conhecer mais sobre esse código de instrução divino que delibera sobre todos os assuntos concernentes à nossa vida, continue comigo nessa jornada ilustre.